Olá, educadores! Olá, educadoras! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Educador em Cena, um lugar de boas conversas sobre temas do universo da educação e da literatura. Esse programa tem a apresentação de Ivani Magalhães e é produzido pelas editoras do grupo Elo Editorial, Perabook e Elo Editora. Hoje nós temos uma convidada que é especialista na educação de bebês, na educação infantil. Vamos conhecê-la. Nossa convidada é Francisca Vanderlúcia Ribeiro Rainha, pedagoga e professora da Prefeitura de São Paulo, com mais de uma década de experiência em educação infantil, com participações em congressos e jornadas pedagógicas. Francisca traz um olhar sensível e transformador para pensar a infância hoje. Olá, Fran, seja muito bem-vinda. Gostaria de agradecer em nome do Grupo Elo Editorial por você ter aceito esse convite para estar aqui conosco. Bom, nós tivemos aqui uma breve apresentação sobre você, sobre o seu trabalho, mas é claro que eu gostaria de pedir a você que complemente essa apresentação. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma honra estar aqui. Eu lembro que eu te mencionei lá nos agradecimentos do meu TCC, então, para mim, sempre minha inspiração, minha primeira inspiração. Então, vamos lá. Eu iniciei minha trajetória na educação infantil em 2008, lá na creche da Natura, e foi lá que eu comecei a ver teoria e prática pela primeira vez. Tudo que eu via na faculdade de teoria, eu comecei a presenciar lá, no chão daquela unidade. E depois eu passo a trabalhar na Prefeitura de São Paulo e eu tento trazer os meus conhecimentos adquiridos lá, que foi de uma base regiana, para a rede de São Paulo. Tento multiplicar com alguns desafios, por conta de diferentes concepções que a gente encontra no espaço da rede pública. E, desde então, venho trilhando esse espaço de... Desculpa, estou ficando nervosa. Venho trilhando esse espaço de achar parcerias que pensem parecido comigo, de conversar com pessoas que acreditam no mesmo propósito, que veem a educação infantil como base mesmo para mudança, com respeito. E aí eu estou nessa caminhada desde 2011 e é isso. Gosto muito da educação, eu vejo a educação infantil com e para os bebês como um ato político mesmo, é uma escolha política. E eu penso que, por ser um ato político, a gente precisa nunca esquecer a nossa lealdade a eles. Eu gosto muito dessa palavra, né? A serviço de quem nós estamos ali no dia a dia, não esquecer dos princípios, para não ficar só nas demagogias, né? Nunca se esquecer disso, na prática. Isso. Muito bom. Você vem participando de inúmeras pesquisas, tanto no dia a dia, em sala de aula, como participando também de eventos, de leituras, né, de grupos que discutem educação infantil. E eu gostaria de saber como você percebe a educação infantil hoje, pelo menos aqui no município de São Paulo, porque não dá para abranger todo o Brasil, mas poderíamos fazer esse recorte aqui, fazer esse recorte da sua experiência como educadora na educação infantil, na rede pública aqui do município de São Paulo, mas eu gostaria de ouvir de você como você percebe hoje a educação infantil que se realiza, que se propõe, que acontece nas escolas, é diferente da educação infantil de tempos atrás. O que mudou? O que você entende como avanço, como coisas que ainda precisamos buscar? Hoje eu percebo que os bebês e as crianças, eles são colocados mais no centro da prática. Eu percebo isso.
às vezes eu me pergunto, será que é só na minha bolha? Será que é só no espaço que eu estou convivendo que eu vejo essa ação? Mas aí, conversando com pessoas de outras unidades, porque em toda unidade tem pessoas potentes, e aí você percebe que as pessoas estão tentando, dentro das suas possibilidades, enxergar os bebês e as crianças pequenas com essa potência, com essa capacidade, como sujeitos de direitos pensantes que antigamente não eram vistos dessa forma, né? A história mostra isso para a gente. Então, eu vejo que as legislações, elas vêm para dar um amparo a esses direitos, para garantir esses direitos, e as pessoas, elas vêm tentando, assim, fazer essa mudança e, como você falou, os eventos que eu participo, eu tenho visto muitos relatos de prática, né? E eu vejo que as coisas estão acontecendo ali no miudinho, ali nas suas unidades, nos extremos das regiões de São Paulo, mas as coisas têm acontecido. É claro que não dá para, infelizmente, não dá para generalizar. Ainda tem muitos avanços dentro da própria rede de São Paulo, tem muitas concepções concepções que avançaram, mas ainda tem pessoas que ainda não conseguem ver sentido nessas mudanças, ainda trabalham de um modo arcaico. Mas eu sinto que a maioria já vê um vislumbre, já enxerga de forma positiva, está ali porque vê o nosso fazer como verdade, vê verdade naquilo, vê o bebê como potência e quer que aquilo seja possível, não quer que seja só uma teoria. E aí, quando eles veem práticas acontecendo em outros territórios, as pessoas com quem eu tenho conversado, eles falam, nossa, é possível, eu vou tentar multiplicar no meu território. E aí cada um vai à sua maneira, né? Eu gosto muito daquela frase da Maria Alice Proença, que ela diz assim, dentro do real, o possível, né? Então, dentro das nossas realidades, quais são as nossas possibilidades? O que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje? E é isso, assim, eu vejo que teve muitos avanços, e só do bebê estar no centro dos debates e das pesquisas, embora ainda sejam poucas, eles hoje aparecem. Tem grupos de estudos para discutir bebê, antes não tinha. Hoje já há espaços de protagonismo para esses bebês, né? Isso. Eles já são vistos como sujeitos de direitos e que têm voz, precisam ter vez, para que eles possam se manifestar como sujeitos completos e não sujeitos que são vir a ser. Exato. Né? Então, a educação infantil, hoje ela busca isso. Esse novo olhar sendo colocado em prática no cotidiano das creches, com os bebês, com as crianças pequenas. Isso mesmo. Né? Porque nós estamos vindo de uma educação infantil que foi sendo construída primeiro a partir da assistência. Os bebês frequentavam as creches, as instituições de educação infantil para que pudessem receber cuidados, para que esses adultos, seus familiares, pudessem exercer as suas atividades. Enquanto isso, os bebês ficavam ali nesse lugar de proteção, né? E que ainda precisa ser assim. Mas que hoje é imprescindível que a gente avance, que não se pode mais admitir um atendimento que apenas seja assistencial. É importante dizer, Ivani, que assim, não assistencial, mas o que acontece? Quando houve a reforma do magistério ali, nos anos, depois dos 2005, 2006, mais ou menos, algumas pessoas que começaram a entrar concursadas na sala com o título de professor, elas não queriam mais cuidar, porque achavam que trocar de fraldas não era pedagógico, não era um trabalho a ser exercido para quem tinha um diploma. E aí a gente vem estudando que precisa de muito estudo para trocar uma fralda, que esse cuidado precisa estar no centro do debate, porque uma das estudiosas que eu
eu tento ter na minha base, ela fala que a paz mundial começa no trocador de fraldas, que é a Amy Pickler. E porque a gente precisa dar essa atenção individual, respeitosa, nesses momentos de intimidade com o bebê, porque quando ele tem um espaço organizado, não precisa daquelas salas de referência de uau, sabe? De muitos estímulos. O bebê, ele consegue brincar com as materialidades que a gente vai proporcionar ali, mas assim, ele só vai conseguir brincar a partir do momento que ele se sentir seguro, e essa segurança vem do vínculo que é criado nesses momentos. Então, os estudos atuais vêm falando da importância do cuidado, deste cuidado precoce, né? Então, sair do assistencialismo, sim, mas não esquecer que o cuidar, ele é educar. É formador. Exato. E que, quando cuidamos das crianças pequenas, dos bebês, nós estamos formando a humanidade nelas. Esses dias, eu até comentei, né? Fui num congresso esses dias E aí eu vi uns vídeos, né, de bebês sendo cuidados com muito carinho e respeito desde o nascimento. E eu comentei com a minha parceira do lado, o mundo seria outro se todos os bebês e crianças tivessem acesso a esse tipo de cuidado, né? Não teríamos guerra, por exemplo, teríamos um mundo mais empático, humano, talvez. Então, o cuidado é a base. O que muda numa criança pequena que recebe esses cuidados? Ela passa a se considerar respeitada. Ela percebe quando não é cuidada, é o mais importante. Ela percebe quando ela é olhada diferente. Ela percebe quando alguém toca ela de um jeito diferente. Ela se auto-percebe, né? Então, quando a gente cuida e a gente nutre desse ser, a criança, ela se sente inteira. E aí, quando ela sente que, opa, alguém me tocou diferente, alguém me olhou diferente, então tem alguma coisa errada com aquele outro, né? Então, eu vejo que este cuidado, ele é fundante, assim, na nossa prática. E é um cuidado que começa ali no berçário e ele se estende por toda a vida, assim, sabe? E como fazer esse cuidado especial da criança sentir que ela teve um toque respeitoso, né? A abordagem Pickler, ela fala muito disso, desse olho no olho, desse toque consentido, respeitoso, nessas relações de confiança que se estabelecem nos momentos de cuidado, mas como fazer isso numa instituição onde nós temos, numa sala de referência, um conjunto ali de crianças, muitas vezes para 2 educadoras. Como é que... Fala um pouco para a gente sobre como administrar isso. Olha... E não ser linha de produção, né? Não ser linha de produção. É bem difícil descentralizar do adulto. É muito difícil. A gente precisa ter dentro da gente uma coisa que se chama querer fazer muito. E precisa fazer muito sentido para a gente isso. Então, primeiro, você tem que ter um trabalho conjunto ali. Primeiro que a gente sozinho não consegue muita coisa, né? O trabalho precisa ser da equipe toda, cozinha precisa estar envolvida, gestão precisa estar envolvida, a coordenadora que lute para articular todos esses educadores, esses agentes, né, educativos. Limpeza. Lá da unidade. Limpeza. E aí... uma das coisas assim que foi o estalar de dedos da nossa ação lá no berçário. Nós começamos a perceber que assim, nem todo mundo faz cocô e xixi ao mesmo tempo. Então a gente começou a checar a fralda. E um detalhe muito importante, a gente acolhe, antes de acolher o bebê, a gente acolhe a família. Então, começa um diálogo na porta. É um acolhimento diário, assim, é diário mesmo.
Tem família que não gosta, mas tem família que gosta de dizer, né? De participar daquilo. Que horas o bebê comeu, que horas o bebê mamou. E aí, a gente tem um combinado de pedir para o bebê chegar na creche trocado. Senão, a gente convida a família a entrar no trocador e realizar a troca de fralda. Aquele bebê que foi trocado recentemente, ele só vai ser trocado quando houver necessidade. Não vai ter o horário fabril da troca. Então, a gente passou a não ter esse horário porque a gente começou a sistematizar essa rotina, sabe? A troca de fralda é realizada quando ela precisa ser feita. A gente não vai deixar o bebê. Nunca deixamos o bebê. Nossa, a gente tinha uma responsabilidade, um negócio dentro da gente que se o bebê fizesse cocô, a gente queria trocar imediatamente, por medo de assar, essas coisas, né? Então, mas assim, o bebê só era trocado quando havia necessidade. A gente não tinha aqueles momentos, assim. Então, dentro da rotina, a gente conseguiu fazer isso. Tínhamos umas anotações que nos ajudavam. Então, a gente colocava lá o momento que aquele bebê foi trocado. Então, se ele não fez, por exemplo, olha, ele não fez cocô ainda, mas ele precisa ter a fralda dele garantida, a troca de fralda dele garantida. Então, vamos trocar uma fralda. E aí, a fralda está vazia. Não está cheia de nada, não tem nada. Mas a gente olha para ver como é que está a situação ali do bebê, que é importante. Principalmente bebê em situação de vulnerabilidade. Outra coisa que a gente prioriza. A gente sempre priorizava bebês que vinham no transporte escolar. Ou então, bebês em situação de vulnerabilidade. A escola sabe, né, das condições. Das condições. Então, a gente vai fazendo esses mapeamentos diários, assim. Então, não deixa de ser uma escuta, que a gente vai reconhecendo cada bebê, as particularidades, e isso é um planejamento, isso é um fazer de professora de berçária, sabe? São aquelas coisas, minúcias que a gente vai tendo. Então, e assim, enquanto uma está trocando, eu trabalhava em trio, mas já trabalhei em dupla. Enquanto uma está trocando, a outra está lá na sala de referência, mediando uma leitura, mediando alguma outra situação, ou apenas observando os bebês que estão vivendo ali naquele espaço que já foi pensado, organizado para eles. Isso, eu vou pegar agora esse gancho que você trouxe com relação ao espaço. Vamos falar sobre o espaço, porque durante muito tempo, na educação infantil, entendia-se que uma sala para crianças pequenas bastava-se lhe ter mesinhas, cadeirinhas para fazer atividade, que precisava ter uma lousa para esse professor, uma mesa para o professor. E hoje não é nada disso. Hoje nós desconstruímos totalmente essa ideia. Então, me fale um pouco sobre qual a importância de se pensar os espaços, como que eles podem favorecer as relações dos bebês uns com os outros, dos bebês com os adultos, né? Enfim, e com essas relações de construção de conhecimento. Como é que a gente consegue fazer isso por meio da organização espacial? Primeiro, na verdade, a organização espacial é um tema que eu gosto muito de falar, porque ela vai trazer ali toda a nossa concepção, né? Ela carrega nossas abordagens. E ali, na organização, a gente consegue trazer delimitações, mas delimitações não no sentido de não permitir o movimento, mas delimitações para que o bebê transponha os seus desafios. Tem um cuidado com a seleção dos materiais. Isso, nós temos o cuidado com a seleção dos materiais, a gente pensa na faixa etária do bebê. No caso dos bebês pequenos, qual é o período de desenvolvimento que ele está? O bebê que começa a querer engatinhar, qual material a gente vai propor para ele? Se eu não tenho um mobiliário XYZ,
Quantas vezes a gente não trouxe uma almofada para criança, para o bebê, trabalhar o estímulo do engatinhar, outras coisas que a gente pode fazer. Quando o bebê ele está na fase de brincar, de encaixar materialidades, o que eu posso trazer para ele brincar com essa descoberta? Porque o bebê, como ele trabalha, ele descobre o mundo através da boca e do corpo dele, ele está sempre testando se o corpo dele vai caber em algum lugar ou o objeto. Então, a gente procura pensar essas materialidades cotidianamente e organizá-las de forma a atender às particularidades de cada bebê. E aí, assim, mas como que eu vou organizar pensando em 21 bebês ou 27? Geralmente, os bebês, eles se encontram em fases de brincadeira parecidas. Então, tem uns que se rastejam, tem uns que já engatinham, tem uns que estão procurando a verticalidade. Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes para pensar nessa organização, porque eles vão interagindo ali com o espaço, com essas materialidades, e o espaço vai crescendo junto com eles, na verdade, né? Esse espaço cresce junto com eles. O que não pode faltar nesse espaço que acolhe os bebês? Estética, um senso estético, porque é político, né? Tudo precisa ser ofertado com um senso e um critério político. Precisa atender os conceitos e os princípios, no meu caso, né? No currículo da cidade. A gente apresentava muitas bonecas de pano negras para atender para essa representatividade. Espaços de descanso, como sofazinhos, áreas circunscritas para os bebês ter aquele momento que serve também um momento de intimidade, mas também serve para eles brincarem, de entrar e saírem. Os desafios de subida e descida. Materiais mais naturais. Muitos materiais da natureza. Quanto menos plástico, melhor. Tecido, madeira. Exato, tecidos. Metal também? O metal tem que tomar cuidado, porque o bebê leva tudo à boca e ele pode enferrujar. E ele bate muito no chão, né? Uma das brincadeiras, o bebê Eles fazem pesquisas sonoras. Isso, de fazer pesquisas sonoras. Então, nós tínhamos um bulizinho lá, muito bonitinho. Aqueles bules de vovó. E aí, os bebês batiam muito no chão e aí, com o tempo, enferruja. E aí, você pode até ter isso disponível, mas é importante fazer a curadoria desses materiais de tempos em tempos para não colocar o bebê em risco. É muito importante fazer essa curadoria. Também para garantir a segurança e para pensar nos próximos passos, né, dessa etapa de desenvolvimento dos bebês. Então, agora pensando em outras salas, outras faixas etárias, este ano eu estava com uma sala de maiores e eles gostavam muito de brincar de casinha, muito, muito, muito. E aí nós tínhamos uma piazinha lá de madeira e eu lembro de ter colocado uns ganchinhos para pendurar xícaras. E ficou muito fofo, porque eles pegavam as xícaras e brincavam de servir café um para o outro, para as professoras, assim. Era muito fofo. E então, sempre trazer uma oferta, olhar os interesses que eles estão brincando, os maiores, não esquecer das propostas, dos conceitos, né, lógico, matemático, que tem ali naquelas propostas. Os elementos curriculares. Isso. As minhas crianças gostavam muito de brincar de dominó de madeira, mas a gente gostava muito da construção com brinquedo de estrutura de construção com toquinhos de madeira, que eles brincavam de N coisas.
Então, Que não precisa ser uma coisa comercializada. Não. Toquinhos de madeira mesmo, aleatórios. isso, toquinhos de madeira, eles fazem muitas pesquisas, eles empilham, eles fazem 1000 coisas. E, para além disso, além do espaço da sala de referência, para quem pode, o espaço da área externa, né? Que é outro elemento, assim, fundamental que nos ajuda muito, muito, muito. Ou seja, a infância não tem que ficar esperando pelas crianças do lado de fora da escola. Não. Na verdade, da sala de aula, né? Ela está ali para estar com as crianças, explorando o espaço externo. Isso. Na verdade, a sala de referência era um espaço de acolhimento, porque era importante para as famílias e para as crianças ter aquele espaço de referência de acolhimento diário por conta da previsibilidade. Mas, por mim, eles eram atendidos todos os dias no quintal, assim, sabe? Nos dias que o clima permitia. Porque eles já iam ganhar vida ali, eles iam brincar, já iam iniciar as pesquisas deles. E porque lá no quintal tem várias possibilidades. A gente levava também possibilidades para eles brincarem. Então, a gente acredita também muito nessa natureza como parceira. Que é um elemento curricular, né? Inclusive, se constitui na prática ali. Isso. Um elemento, o quanto as crianças podem aprender sobre elas, sobre a relação com o outro, sobre as coisas do mundo à sua volta ali, pela natureza, pelo quintal da escola, né? O quintal é um lugar pulsante de muito estímulo para as crianças. De muita vida, de muitas pesquisas. Lá eles acham borboletas. Bichinhos, muito, muito. E aí lá tem os períodos. É muito legal de trabalhar no quintal, que a gente percebe as fases cíclicas, né, da natureza. Aí os maiorzinhos percebem as pupas das joaninhas que vai nascendo nas árvores. E aí eles vão alimentando, né? Se perguntando. E vão acompanhando. É muito fofo. Então, é nesse espaço que a gente vai criando vínculo um com o outro também. Que os bebês olham um para os outros, embora tenha estudos que falam que bebê não brinca com outro, mas eles brincam entre eles. Eles brincam com a gente, eles vivem. Te ouvindo agora, me lembro que aqui nós temos na Perabuc um livro lindo da Janaína Tokitaka, que é a escola lá fora. Também tem pela Elo, editora, o Meu Jardim e Outros Jardins, que trazem para a gente esse lugar da criança como a grande exploradora do mundo e que, para a criança, o mundo é o quintal, né? Manuel de Barros já dizia para a gente, né? Essa coisa do quintal é maior que o mundo. Então, quanto muitas vezes a gente pode também fazer essa parceria com materiais, com literatura, para inspirar a exploração das crianças e vice-versa, a criança encontrando ressonâncias daquilo que ela explorou no quintal também na literatura, não é verdade? Sim. O ano passado iniciou-se um projeto lá na unidade de contextos investigativos no quintal. Então, era toda quinta-feira, cada turma levava uma proposta para o quintal. Só não dava muito certo quando chovia, porque a gente ficava dentro dos espaços internos. Mas aí a gente propunha também. Porque quando chove, a gente sente uma diferença, né? As crianças ficam mais agitadas e tal. Mas, enfim, voltando. Cada um propunha algo lá fora e sempre tinha um canto, um espaço, um contexto com livros. E muito legal ver que os bebês que engatinhavam iam atrás do livro, ou o bebê que andava já ia atrás do livro. Eu lembro que a minha turma desse ano, eu montava uma manta e colocava... Eles ficavam livres para eles brincarem onde eles escolhessem, mas tinha sempre uma manta como ponto de referência de aquele local, sabe? Quando a gente vai para uma excursão, a gente fala, olha, tem o nosso ponto de local. Então, ponto de encontro. Ponto de encontro. Obrigada. Tinha o nosso ponto de encontro sempre com um livro ou uma proposta de brincar mais concentrado, um monta-monta ali. Então,
eles brincavam, corriam, subiam o morro, escalavam e voltavam. Folheava o livro, lia, às vezes, para um bebê que aparecia, ou para um irmão, um primo, que lá tem bastante isso. Então, a literatura ela se faz muito presente lá na unidade, sobretudo agora com as propostas do lei, né? Que se propõe a fazer mais contextos com literatura. E esse ano também, que a gente entende que a criança ela não é obrigada a dormir por passar 10 horas na unidade, ela não é obrigada a dormir. Mas como a gente não tem espaços, não tem pessoas e espaços que possibilite ela sair da sala, ela tem que ficar sob a tutoria do professor de referência, ela precisa ficar na sala. E aí eu combinava com eles, olha, tudo bem, você não quer dormir, mas agora a gente só vai brincar com brinquedos silenciosos, não pode ser com nada que faça barulho. E aí criou-se o hábito deles irem à estante e pegar livros para folhear e as bonecas. Linda essa ideia de livro como brinquedo. E aí, Ivani, assim, era muito fofo, porque eles iam folheando, eles iam lendo um para os outros, ali sentadinhos, deitadinhos. E aí, de repente, eles iam baixando a adrenalina e a maioria adormecia vendo o livro, né? Eu tive o privilégio de fazer vários registros fotográficos deles dormindo. Muito fofo, deles dormindo com a carinha em cima do livro, com o livro embaixo do braço, assim, uma coisa mais fofa, assim. E o ambiente é bem leitor, né? A literatura que acalenta, né? Que acolhe, acalenta, acalma e educa. Exatamente. Ah, que bacana. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui conosco, acompanhando essa conversa. Não se esqueçam de se inscrever no canal Elo Educação. Se estiver curtindo, não deixa de deixar lá sua curtida, seu comentário. Também aguardamos as sugestões de vocês para próximos episódios, para próximos convidados e convidadas que vêm aqui para esse espaço para partilhar a sua prática, porque eu entendo que um professor inspirador pode inspirar muitos outros professores. E assim se faz a educação, com todos juntos, todos de mãos dadas, todos saem ganhando com essa troca. Então, não deixe de deixar sua contribuição. Bom, muito bem, estamos falando aqui de coisas muito interessantes. Gostaria de puxar agora a nossa conversa para um aspecto que eu já acompanhei do seu trabalho e acho muito bacana a maneira como você e a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, acolhem, tem uma preocupação de acolhimento com as famílias e entendem que o atendimento às crianças não pode prescindir dessa parceria com as famílias e que vocês criam estratégias para que essa parceria aconteça, para que essa parceria funcione, onde a escola não seja um espaço onde a família terceirize o cuidado, a educação das crianças, mas que todos caminham juntos, já que estamos aqui nesse momento de falar de estarmos juntos. Partilhe um pouco com a gente essas suas vivências, né, de estratégias que você já propôs, de trazer mesmo as famílias e dizer assim, olha, esse trabalho só acontece junto com vocês. Não somos eu e vocês, nós escolas e nós vocês. Somos todos juntos. Então, antigamente, eu fazia muitas dinâmicas durante a vida. Algumas dinâmicas para tentar emocionar a família, tentar trazê-los, para tentar trazer essa família para perto e também para colocar neles esse sentimento de parceria e de necessidade deles estarem conosco. Mas não alcançava todo mundo, né? E eu comecei lá em 2018 a trazer essa família para a escola, por meio dos projetos. Sempre achei que a família só vai participar do cotidiano diariamente se ela vivenciar os projetos junto com os filhos e as crianças delas. Então, foi ali que iniciou. A gente tinha um projeto de pequenos artistas que
nós dávamos materiais, tintórios, um caderno, uma sacola viajante, levava-se para casa e cada família contribuía à sua maneira. Era o momento dele estar com o filho. E depois ele escrevia sobre esse registro, tirava foto, ressignificava, trazia um registro escrito e a gente partilhava aquilo. Então, a gente percebia que tinha uma presença nas reuniões, nos eventos escolares, e era uma constância, assim, era algo que iniciava no início do ano e até o final do ano. E aí, quando eu chego nessa unidade, a gente já tinha alguns protocolos pré-estabelecidos, né? Embora a presença da família lá seja algo que a gente ainda não alcançou, que a gente gostaria, mas nós passamos a fazer, fazemos entrevistas com as famílias e nessa entrevista a gente procura humanizar o máximo que a gente pode esse atendimento, sabe? É uma entrevista sem julgamento, é uma entrevista que a gente procura mapear as vulnerabilidades para já fazer possíveis encaminhamentos para as redes de apoio. E as famílias, elas se sentem tão acolhidas, assim, que tem algumas conseguem fazer desse momento como espaço de desabafo, sabe? Principalmente quando no caso a gente vem recebendo muitos pais neste momento, mas a maioria ainda é a mãe. Então, tem mãe que ainda se sente muita vontade de relatar como foi o puerpério, porque uma das perguntas é: quem te acompanhou durante a gestação? Você teve rede de apoio? Quem foi a sua rede de apoio? Então, isso aproxima, traz uma humanização. E aí, para além disso, lá no atendimento, a gente foi percebendo que algumas famílias começaram a ficar viciadas no celular ou muito preocupadas com a questão de como o bebê ia ficar, como ele ia se adaptar àquela nova realidade. E aí nós começamos a inseri-los num projeto de bordado mesmo, sabe? A gente convidava eles a participarem olha, a gente está fazendo... É muito legal. Uma reunião, uma sessão de bordado. Porque o que acontece? Quando a criança... A gente percebe que a família não consegue se desprender muito do bebê, que ela está muito preocupada, a criança sente essa ansiedade e ela não se solta, e é vice-versa, né? Porque tem aquela simbiose ali dos dois. E aí, nós, como a nossa escola gosta muito de fazer trabalhos manuais, de trazer essa representatividade, uma das outras perguntas foi saber sobre essa ancestralidade. O que você gosta de fazer? Você faz trabalho manual? O quê? Não sei fazer. Vamos aprender? Estamos construindo algo no coletivo para deixar a nossa sala mais acolhedora, para trazer a identidade da família do bebê para a sala. Você não quer contribuir? Aí eles falam assim, eu não sei. Aí a gente vai com jeitinho, tentando envolvê-los. Tem uns que são mega resistentes, a gente não insiste, respeita, mas tem os que se propõem a fazer. Então, a gente está sempre envolvendo eles nessas propostas e eles participam, é muito bonitinho. Toda festa da cultura popular, por exemplo, eles se envolvem na confecção dos adereços, dos enfeites, porque é uma construção que a gente vai fazendo dia após dia, assim, não é do dia para a noite, e eles se sentem assim muito importantes mesmo. Eles se sentem importantes. Eu lembro que o primeiro ano que eu cheguei na Paraisópolis, eu nunca vou esquecer. Tem uma mãe que ela fala assim: Fran, se eu pudesse, eu estendia um tapete vermelho para você andar aqui na comunidade. Porque ela se sentiu muito acolhida. E aí, este acolhimento que ela teve, ela foi falando para as outras pessoas: olha, o trabalho lá é legal, que não sei o quê. Então, as outras famílias que vão chegando já vai se sentindo à vontade, confortável e já confiando no nosso trabalho. Então,
já tem aquele boca a boca, sabe? Então, traz uma segurança. E a gente defende muito a participação da família, porque, além da parceria, naquele ano letivo, as crianças ficam lá até o segundo estágio da EMEI. Então, quando existe essa parceria consolidada ali no B1 ou no B2, quando a criança é matriculada, ela se estende, isso, no berçário, ela se estende até o final da EMEI. Que é ali por volta dos 5 anos e 11 meses. Exatamente. E é muito gostoso, porque eles participam, eles gostam. E aí, assim, é um trabalho que a gente faz anualmente, porque sempre tem uma rotatividade, né, de sai criança, entra criança, a questão das matrículas, sobretudo da EMEI, e aí a gente tem que reconquistar essas famílias, né? Tem que fazer sempre um trabalho de conquista com eles, mas aí a gente vai, assim, nesse miudinho, nesse diálogo, vai conversando. Este ano mesmo, a proposta de acolhimento da minha sala foi da família abordar com o filho num bastidor, assim. E aí ficou lá decorando a sala. Na própria escola? Na própria escola. E aí, assim, foi bem gostoso, porque aí eu falava assim, olha... Porque eles foram meus no B1, no berçário 1. Aí eu falava assim, olha, vocês lembram da sala do B1? Como era linda? Ai, lembro. Eu falei, então, essa sala tá meio capenga, né? Vamos dar vida a essa sala, vamos trazer a nossa identidade, a identidade de cada um de vocês. Vamos, Fran, vamos. O que eu tenho que fazer? Então, eu tive muita parceria das famílias esse ano, muita. E eu fico imaginando as conversas que rolam nesses momentos em que estão ali todos com mão na massa, mente envolvida. Olha, eles falam umas coisas muito engraçadas. Assim. E aproxima muito também os pais entre eles, né? Criando esse senso de comunidade. Sim, e outra coisa. Eles vêm... eu vou te dar um exemplo do B1 para depois partir para os outros exemplos, de onde eu estava vivendo. Lá no B1, a família chega muito receosa, porque é o primeiro momento, o contato do bebê na creche. Então, é aquele medo, e agora? O que vai ser do meu bebê? Como vai cuidar do meu bebê? E aí, aquela família que está inserida, ela observa o jeito que a gente cuida do filho do outro. Ela vai observar que a gente está respeitando o filho de outra pessoa que não está lá. Então, ela já percebe que, poxa, então, se ela cuida do filho do outro, quando o outro não está, o meu logo será cuidado. Então, já traz uma segurança, né, para quem não teve referências do nosso trabalho. E outra coisa, a gente não é todos os dias que a gente tem o suporte para nos ajudar ali no dia a dia, e eles passam a nos ajudar. Olha, deixa que eu pego a água, deixa que eu pego uma mamadeira, deixa que eu acolho esse bebê que está chorando. Eles veem na prática... Rompe aquela fronteira do portão da escola que as famílias muitas vezes pensam que é só até ali, ou até algumas escolas muitas vezes colocam essa barreira, né? Não, a gente não coloca de jeito nenhum, e muitas vezes a gente já brigou para não ter essa barreira, assim. A gente quer a família dentro da escola, porque sem eles a gente não consegue fazer outras coisas. A gente fica apenas no atendimento, a gente não consegue ir para além dos muros da escola e muitas vezes entender o que está acontecendo para além disso. Porque quando eles não se sentem confortáveis, eles não falam a verdade, assim. É muito, muito sensível. Eu lembro que o ano passado, quando eu estava no B1, eu cuidava muito da anamnese, assim. Ficava mais para eu fazer a anamnese. Essa entrevista inicial. Essa entrevista, assim, porque eu gosto de falar, né? E tem uma questão da escuta também, que você tem um trabalho também de buscar essa escuta. Isso. E aí, nós recebemos uma família que eles estavam nitidamente desconfortáveis. Nitidamente, assim. E aí, eles esperaram a sala ficar vazia e ela contou, assim, uma situação para mim super delicada, de vulnerabilidade. E aí, naquele momento, eu já tive que passar a situação para a coordenadora para acionar as redes de apoio, mas foi imprescindível que ela contasse para a gente, naquele momento, a situação, sabe? E quando a gente perde esse time,
dessa conversa ali, naquele momento que a família está aberta, é igual a história do vidro aberto com adolescente, sabe? Quando a gente perde esse time, a gente não consegue mais ter este momento olho no olho com eles, quando eles estão à vontade. Eu não digo nem desarmados, mas quando eles têm o tempo de abertura para a gente. Então, é um espaço que eles veem como espaço de segurança mesmo, sabe? Estabelece uma relação de confiança. Isso. Isso muda toda a relação. Total. E assim, é o tempo pro ano todo. Eles lidam melhor com a mordida quando ela aparece lá no final do ano, porque... Né? Acontece. Eles lidam melhor com tudo, com a roupa que eventualmente vai em mochila trocada, que faz parte também. E aí, lá nos maiores, tem a criação dos vínculos das crianças, que já está mais estabelecido, que eles já estão juntos, e a gente não separa a turma, segue a sala fechada. Então, as famílias já se conhecem, as crianças já se conhecem, e aí, nesses momentos, eles ficam conversando das memórias deles. Minha mãe fazia isso comigo, assim. Por que eu fui inventar de ouvir a Fran? Vou ter que fazer isso. Mas eles se propõem, eles aceitam, porque eles sabem que é legal. E você acabou construindo também um sentimento de pertencimento dessas famílias nesse espaço, nesse território da escola. Sim. E isso eu acho que é o mais importante. Pertencer e saber que eu posso chegar lá e eu vou ver um pedacinho meu. Então, é muito legal que eu guardo o contato e eu sei o que cada família faz. Eu sei quem toca violão, sei quem faz isso, sei quem... Com quem eu posso contar. E eles são mega parceiros, eles gostam, sabe? E eles têm orgulho. Assim, olha, eu vou reservar um dia e eu vou lá. Não, conta comigo, olha, eu vou lá sim. Então, eles têm muito prazer mesmo de fazer parte. Que bacana. Eu conheci um pouco mais sobre o seu trabalho te acompanhando em publicações nas redes sociais que ganharam bastante repercussão, onde você e uma equipe foram trazendo registros, alguns momentos, eu posso dizer assim, né? Vocês traziam ali alguns fragmentos de uma rotina que possibilitava quem estava de fora ter um vislumbre da potência de tudo aquilo que estava sendo realizado ali. Então, eu queria te convidar a contar um pouco pra gente como é que foi isso, esse start de, vamos partilhar, e também que você fale pra gente um pouco dessa importância do registro, de criar-se não sei se podemos chamar de documentação, dessa prática. Fala um pouco para a gente dessa temática, desde o cotidiano em que isso não chega para o público externo, né? Nesse cotidiano, qual é a necessidade, qual é a potência de bons registros, como fazer bons registros e como é que é essa repercussão, né, de quando isso acaba atingindo um público para além da comunidade da escola. Você quer saber como iniciou a página? Uhum. Então, nós sempre gostamos de fazer registros fotográficos, assim, sempre. E vídeo também? Vídeo e registro da ação do bebê ou da criança como troca interna. Sempre gostávamos de fazer e discutíamos sobre aquilo. Discutíamos as temáticas que atravessavam esses registros. E aí, um belo dia, uma das meninas falou assim, vamos criar uma página no Insta, tal, para a gente publicizar, para romper um pouco com o estigma da escola pública. Porque sempre colocaram a escola pública como um lugar ruim, né? E não é assim. A gente tem várias experiências que provam o contrário, que a escola pública ela é um lugar de potência. Então, foi criada essa página e colocávamos lá registros, fotos, alguns textos. E aí passamos a colocar fragmentos. Ações dos bebês, sempre com textos muito bem construídos pela Carol. A Carol construía os textos. Estabelecendo uma ponte. Uma ponte, sempre.
Entre a prática e a teoria. Exatamente. E aí a gente viu que criou-se um ineditismo. Ineditismo, obrigada. Ineditismo porque as pessoas não viam os bebês. Quando viam, eram em escolas particulares, escolas referências, né? Então, as pessoas começaram a ver, uau, como isso é possível? E aí começou a ter o... E como é lindo aquilo que não se via, né? Exatamente. Aí aquela coisa, a gente começou a dar voz aos bebês e as pessoas começaram a ver, nossa, é possível, né? E aí a gente começou a perceber nesse movimento que tudo é cíclico. Que todas as formações que a gente via, tudo que nos é pedido ali na teoria, na prática é cíclico. Porque a gente precisa observar, para a gente saber com quem a gente está lidando, né? A gente observa, se a gente não observar com atenção, a gente não consegue documentar. Observar nesse estado de escuta. Exatamente. A gente não consegue registrar minimamente, a gente não consegue conhecer o bebê. Se a gente não tiver na presença do estado, a gente não consegue conhecer minimamente o bebê. Então, a gente foi percebendo esse movimento, que a gente observa e aí a gente registra com fotos, vídeos, e aí a gente repensa. Quantas vezes eu olhei os vídeos e eu sou uma pessoa sisuda, né, Ivani? Eu estou aqui rindo, mas eu sou uma pessoa sisuda por uma questão biológica e tal. Quantas vezes eu falei, nossa, eu estou de cara fechada, ou eu estava com uma dor de cabeça, eu falei, eu preciso rever minha postura. Quantas vezes eu me revi nos vídeos, eu falei, nossa, eu tenho incontinência facial. Mas assim, e eu sou séria no meu trabalho, mesmo trabalhando com os bebês lá, dando as propostas, eu sou super séria. Então, eu sempre vi a minha postura. Então, você rever a sua postura, ver o movimento do bebê, ver quais são os próximos passos para ele alcançar outros objetivos. E você também refina o seu olhar na hora de escrever, né? Que também é importante. Então, é algo cíclico. E aí, esses registros foram ajudando muito, muito a gente em toda a documentação. A gente foi melhorando a qualidade das imagens, até para os relatórios. Assim, eu olho um relatório meu de 2015, 2018, e olho um relatório meu do ano passado. Não é de uma hora para outra que você consegue a qualidade desse registro, dessa documentação. E também teve formações, né? Eu lembro que eu participei de uma formação de educomunicação, em que teve uma formação teórica, o porquê de tirar uma foto com amplo fechado, amplo aberto. Não é só chegar e tirar qualquer foto, né? Tem que ter uma intencionalidade por trás do registro. E tudo é intencional. Tudo tem uma intencionalidade, tudo é político. Porque, assim, quem que aparece mais nos registros? São bebês brancos, bebês negros, sabe? Como que o bebê aparece nesses registros? Ele está com o nariz sujo? Ele está remelento? Então, são preocupações que não era uma plasticidade para uma vitrine. A gente cuidava para aquilo acontecer ali na prática mesmo, sabe? A gente tinha muito cuidado para que esse trabalho não se... Aliás, ele só fosse para o Instagram se ele acontecesse na prática mesmo. Então, era um registro qualificado e que a gente se cobrava mesmo. Eu, na parte da escrita, eu me cobrava muito. E sempre buscando fontes teóricas. Então, eu imagino que quando você fala de que é um movimento cíclico, muitas vezes tem um texto que foi estudado, que orienta ali, amplia o olhar, e aí você vai para a prática com isso em mente, você consegue enxergar coisas, e aí você registra e volta para a reflexão. Exatamente. Voltando pegando um gancho da sua fala... quando eu comecei a estudar a abordagem Pichler, que eu comecei a ver o desenvolvimento dos bebês, que eu via as imagens dela nos livros, e eu via a teoria dela nos livros, eu via com o meu registro fotográfico, com a minha escrita,
Aquilo que estava lá. Aquilo que estava lá. Então, eu falava assim, é real, é possível, né? Então, a descrição das ações do bebê, as conquistas a partir dos movimentos, é muito orgânico, né? É uma ação orgânica e cíclica. Aparentemente pode ser assim, mais trabalho para o educador. Só que, na verdade, isso ajuda a fazer o trabalho fluir. Porque é uma organização que a gente sistematiza externamente e depois ela passa a ser interna, porque ela acontece de forma orgânica, assim, não tem como separar. Porque para você pensar no espaço físico, você precisa pensar na faixa etária que você vai trabalhar, você precisa pensar além da faixa etária, quais fases de desenvolvimento cada um está, para você compor os espaços. As relações. As relações, exatamente. E aí, outra coisa. O que o meu PPP da minha unidade promove? O que ele espera do meu espaço, da minha postura enquanto educadora? Então, eu vou montar o meu espaço ali para acolher a minha turma a partir desses princípios. E aí, quando eu recebo a minha criança ou o meu bebê, ele vai me dando mais indícios. E voltando lá na família, a família traz muitas pistas, porque ela diz muitas coisas sobre o dia a dia da criança e você vai trazendo esses elementos na sala. Então, e aí você observa, registra, observa, reflete, porque senão você não avança. A sala fica sempre igual e o bebê e a criança não se desenvolvem ali. Ou não atinge toda a sua potencialidade de desenvolvimento. Que bacana. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa conversa. Gostaria de agradecer imensamente a cada uma que ficou conosco até agora. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal Educação para você ficar sabendo, ativa o sininho para ficar sabendo dos nossos próximos episódios. Tem um novo episódio a cada semana, sempre com conversas potentes que podem inspirar a sua atuação em sala de aula. Ou se você é mãe, pai, para que você também possa se inspirar para a sua relação com seus filhos. Gostaria de agradecer a você, Fran Rainha, por você estar aqui conosco. Agradeço em nome do Grupo Elo Editorial, editora Perabook e Elo Editora, por essa disponibilidade para esse bate-papo. Vou passar aqui para suas palavras finais. Se você quiser deixar alguma mensagem em relação ao trabalho na educação infantil, deixar aí a sua página para quem quiser acompanhar um pouquinho dessa pesquisa que você faz e compartilha com frequência. Eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade. Eu acho que eu fiquei um pouco nervosa no decorrer, mas é isso. Atualmente, eu estou com outro Instagram, se chama @compartilhar_naei. Estou lá desenvolvendo o mesmo trabalho, mas de um formato diferente. Eu acredito muito na educação infantil como esse espaço de luta, pertencimento, mas de reconhecimento dos direitos dos bebês. E para quem estiver me vendo e me ouvindo, nunca esquecer a sua lealdade e a serviço de quem você está lá no dia a dia, porque é isso que nos move. E não é utopia, porque isso é o que nos faz ser educador de bebês, porque os direitos deles estão sempre sendo ameaçados e nós somos os guardiões deles, nós somos quem damos voz a eles e a gente não pode perder isso nunca de vista. E é por isso que a gente tem que, muitas vezes, persistir, ser resilientes, ter coragem e nadar contra a maré mesmo, porque é isso. Fácil não é, mas é necessário, importante. Muito obrigada, Fran Rainha, pela sua participação, por sua fala tão apaixonada pela educação infantil, pelos pequenos. Eles merecem o melhor, sempre. Nada menos que isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Até o nosso próximo episódio, hein?